Perfeito, você está abrindo, está estabelecendo confiança. Ótimo. Mas você está falando de você, falando de você quando você fala quem você é. Você está falando de você quando você fala que você está fazendo mentoria, que você está fazendo coaching. Por que eu cheguei nela? Você está falando de você, calma. Você está falando de você quando você está dizendo que você está sem assunto, mas que mesmo assim você achou justo vir aqui falar com elas e conhecer elas. O que está faltando aí? Dizer por que eu me interessei em vir falar com elas. Mas eu não posso. Fala delas. Então vamos lá, vamos recapitular. Você vai entrar, falar: oi, prazer. Não. Falar: oi, prazer, falar seu nome, falar o que você foi fazer ali. Tô fazendo um coach, tô fazendo mentoria, tá com um amigo meu e ele tá dizendo pra eu conversar mais com as pessoas. Eu sinceramente não sei nem o que falar, mas eu achei você interessante. Eu acho que você é uma pessoa interessante. Eu acho que você é uma pessoa que vai ter altas histórias. Mas não é verdade. Por que não é verdade? Porque ou eu tô indo... Você não conhece. Como é que ela não vai ter altas histórias? Uma pessoa que você não conhece. Como ela não vai ter histórias que você não ouviu ainda? Como? Mas não é porque eu não tô indo lá por causa disso. Eu tô indo lá ou porque ela é gostosa e eu não posso falar isso. Ou porque você tem que treinar. Eu tenho que treinar. Então eu tô indo lá porque eu tenho que treinar. Não, mas isso eu já falei. Você não fala. Já falei, existem jeitos de falar a verdade. Você não vai falar: olha, tô nem interessado em você, quero nem saber de você, meu coach me mandou treinar a conversa. Não é isso. Por favor, respeito pela outra pessoa, cara. Carinho pela outra pessoa. Curiosidade pela outra pessoa. E começa a perguntar, e faz pergunta em entrevista mesmo, foda-se. Pergunta mesmo. Só torna uma entrevista interessante. Existem entrevistadores péssimos e existem entrevistadores maravilhosos. Quais são os entrevistadores maravilhosos? Quais são os bons entrevistadores? Quais são os jornalistas que realmente fazem um excelente trabalho como entrevistador? Às vezes conseguem saber as respostas, conseguem ouvir, fazer perguntas que trazem respostas que o entrevistado não queria falar. Se você consegue envolver o entrevistado emocionalmente. Conseguem fazer ele se divertir e conseguem guiar o entrevistado. Conseguem ter, principalmente, o fator principal. Eu não quero que você se torne excelente entrevistador, a questão não é essa, mas o fator principal é curiosidade. Explica pra mim como se eu tivesse 2 anos. Fala mais sobre isso. Nossa, nunca fiz isso. Como foi? Quais são os perigos? O que você sentiu na hora que você fez isso? O que sentiu ali na hora? Esse é o segredo. Você lembra no Fast Game que eu falei de como você consegue contar uma história e ser monótono, e chato e monotônico? É muito legal porque a palavra monótono é perfeita. Monotom. Se você tá num tom só, você já é monótono, você já é chato, né? E você consegue contar a mesma história, deixando ela muito mais interessante. O segredo para fazer isso é exatamente se concentrar nas suas emoções e no que você sentiu durante o processo, em vez de se concentrar nos fatos e na gordura. Mesma coisa. Incentiva outra pessoa a fazer isso também. Ainda mais com mulher, cara. Ainda mais com mulher que é muito mais treinada para se ligar ao próprio emocional, para entender o próprio emocional e para falar de si mesma. Homem não bate papo sobre... Homem não conversa sobre as próprias emoções. A gente não sai para tomar um café e falar: ai, eu tava lá com mulher e eu senti uma coisa muito gostosa com ela. Nossa, ela tocava em mim e minha pele ficava toda ativada. E quando a gente tava ali abraçado, tava muito bom. Não, a gente fala: caralho, foi muito foda. Comi o cu dela, ela fez um anel giratório. Isso foi muito gostoso, isso foi muito maneiro, cara. Eles concentram os fatos, eles concentram as emoções. Nossa, eu senti uma coisa com ele que eu não consigo. Elas conversam entre si. Nossa, eu senti uma coisa com ele que eu nunca senti com nenhum cara na minha vida. Aprende a falar esse idioma.
Você é um cara inteligente, você não é feio, você podia tomar alguns cuidados, por exemplo, com o seu estilo, começar a usar roupas que se ajustassem mais ao seu corpo, podia cuidar um pouco melhor da sua alimentação, talvez se exercitar mais, porque você não é gordo, mas se você coloca um pouquinho de exercício, se alimenta um pouco melhor, você vai ficar com um shape muito bom. É ter um pouco de cuidado com isso. Fala esse idioma. Mas eu já faço academia de jiu-jitsu. É que eu tenho tendência para engordar dele. Tenha paciência, então, nesse caso, tem paciência que vai vir. Se alimenta bem, porque assim, cara, alimentação e exercício é foda. Você não trabalha mais rápido do que a sua boca. Você pode malhar pra caralho. Se você come merda pra caralho, você vai engordar. Ainda mais se você tem tendência. Sugestão: melhora reeducação alimentar mais do que dieta. Não faz uma dieta restritiva, mas assim, menos carboidrato, menos macarrão, mais gordura e proteína, gorduras inteligentes, gorduras boas, ômega 3, ômega 6, proteína. Eu acho que usa roupa muito larga. E na questão do estilo, roupas que se ajustem melhor a você. Não necessariamente roupa apertada, ainda mais se você está engordando, botar roupa apertada, é perigoso. Usa alguma coisa que esteja adequadamente ajustado. Não é nem muito curta, nem muito larga. E fala esse idioma. Fala das suas emoções, pergunta das emoções delas. O que uma mulher falar sobre as emoções dela, tenta entender, dissecar de forma lógica e usa isso quando conversar com outras. Que tal? Se fizer isso, você vai resolver. Você vai resolver... Mano, vai resolver essa equação de um jeito que você não tem ideia. Um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez, é que tá, exatamente, é treino. É todo dia. É todo dia por alguns anos. Só que aqui tá, é todo dia por alguns anos até ter resultados fodas consistentemente. Se fizer isso direto por um mês, no primeiro mês vai acontecer alguma coisa. Você vai dar uma sorte, entendeu? Esse é o segredo. No jiu-jitsu não tem às vezes como você tá aprendendo, tá começando, e aí do nada às vezes você dá uma sorte, o cara que tá treinando com você ali no rola tá... Não é spar, rola que chama, né? Você tá ali na rola com o cara, tá ali aprendendo, tá treinando, e aí o cara dá uma bobeira, você consegue desviar, fechar ali e consegue fazer uma boa, e você nem sabe como é que você fez. Isso é sua memória celular. Isso é aquilo que você treinou e que você ainda não está consistente, mas você já está conseguindo reproduzir aquele resultado que você viu. É celular ou está no cérebro? Está no cérebro. Instinto. É mente. É mente. A gente chama memória celular porque ela está cravado, entende? Tá mais interno, tá no seu subconsciente. Seu consciente ainda não consegue processar e entender aquilo, mas seu subconsciente consegue, tá? Ele, quando vem a situação no qual é necessário aquele entendimento, e ele consegue puxar aquilo instintivamente. É sua memória celular, errei, memória instintiva. E a mesma coisa no seu relacionamento com as mulheres. Faz sentido isso, sim ou não? Faz, lógico.